Então vamos para mais um besterol gospel, né? Esse povo da igreja, né, os meus amigos cristãos, eles não estão lendo a Bíblia certa, cara. Não é possível que eles ou estão lendo de cabeça para baixo, não é possível, estão plantando bananeira na igreja. A Bíblia diz bem claro: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Foi o que Jesus disse. Ele não disse ide por todo o mundo e fazer confusão na vida dos outros. Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra principados e potestades. É. Então, nós vemos aí o Malafaia agora, né, se intitulando o líder do povo. Eu acho que o líder do povo cristão tem que ser Jesus Cristo, exatamente porque o homem não tem essa condição, o homem é pecador, né, não tem essa condição de ser líder. Na própria Bíblia está escrito: conduzir o rebanho não como quem tem domínio dela. Então aqui você já vê que alguns querem dominar a igreja. Eu sempre falo que as pessoas não se convertem exatamente porque as mensagens da igreja não são as mensagens de Cristo. Muitas vezes não são as mensagens de Cristo, em muitas das igrejas, né? E você pode até pregar a palavra de Deus corretamente, mas se você faz tudo o contrário do que é pregado, então você não é uma pessoa que foi escolhida para estar fazendo aquilo, né? Porque geralmente quem Deus chama, ele traz a verdadeira mensagem que prega e a verdadeira mensagem que vive, né? Isso é autenticidade. Eu acho que Deus não tem compromisso com tolos, com pessoas arrogantes, com pessoas que ultrapassam as escrituras, né? Não é o discípulo maior do que o seu mestre. O discípulo só pode tentar ser igual ao mestre, ele não consegue ultrapassar porque o mestre é perfeito, né? E o que nós vemos hoje é pessoas ultrapassando esses limites. Nós temos aí a Tami, né? Que fez uma cirurgia, quis ser homem. Olha só, se Deus não quiser que você seja homem, ele mesmo acaba com a sua vida. Tipo assim, se Deus tiver preocupado com essas coisas, ele mesmo acaba com a vida da pessoa. Se Deus deixou a pessoa viver, deixa a pessoa viver. Não cabe aos cristãos ter esse tipo de notoriedade, de perseguição com a vida das pessoas. Isso é uma perseguição, gente. Se a pessoa quer ser homossexual, esse é direito dela. Não vamos entrar no mérito de que, por que que isso acontece? Cara, tentaram fazer a igreja, tentaram falar na igreja que as pessoas do nada se tornam homossexuais. Tipo assim, eu acordei um dia e hoje eu sou homossexual. Hoje, eu vou começar a olhar para um outro homem, vou começar a sentir-me maravilhado por outro homem. Isso não existe, cara. Isso daí não tem nem teologia para conversar sobre isso. Não existe. Um heterossexual não consegue fazer isso. A não ser que ele seja um retardado mental. Então não tá nisso, a gente não sabe o porquê. Então deixa as pessoas viverem. Por que que a perdição das pessoas te incomoda tanto, se é uma perdição no seu ponto de vista? Sabe? Se existe algum trauma ali, se existe alguma loucura, se Deus sabe todas as coisas, é Ele que vai fazer esse juízo, é Ele que vai trazer esse juízo. Quanto aos cristãos, só preguem a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que é a espada do Espírito Santo. Só preguem a palavra. Nós erramos muito nesse confronto, achando que a nossa luta é contra o sangue e contra a carne. Não é. A única coisa que transforma o coração, a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Se a fé vem por ouvir a pregação da palavra, eu vou pregar a palavra. Qualquer coisa além disso não traz fé. É isso que o cristão precisa entender. O Espírito Santo tem a capacidade de mudar a vida da pessoa. Deus tem a capacidade de transformar. Essa capacidade não está em nós. Os seus questionamentos não vão mudar a vida de uma pessoa. Até porque Deus tem um propósito, o momento certo, e Ele tem um poder. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é que faz isso? É o ser humano? Não, agora eu vou sair pregando a verdade para todo mundo. A verdade é Jesus Cristo.
Não é as verdades que você quer jogar em cima das pessoas, não, até porque você também tem muitos pecados, ou ao longo da sua vida fez coisas muito piores do que aquela pessoa que você está julgando ali. Se todo mundo fizer uma reflexão da vida, de tudo que era, porque os cristãos costumam esquecer do que eram antes, das coisas que fizeram antes, costumam se esquecer, né? Costuma se esquecer. Não é para você trazer as coisas do passado para elas ficarem te afrontando e você se sentir assim, eu sou um nada, eu não mereci. Não, aquilo foi apagado. Se Deus apagou aquilo da sua vida, o que ele pode também fazer na vida das pessoas? Por isso, pregue a Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio mais convivendo com os discípulos, convivendo, mostrando sua existência, mostrando que ele é o Filho de Deus, mostrando que Deus tem planos para o mundo, tem plano para todas as pessoas, até mesmo aquele mendigo que estava cego no meio do caminho, que todo mundo ia abandonar ele, Jesus de propósito o abandonou para ver qual era a atitude do ser humano. Nenhum ser humano confrontou Jesus Cristo. Senhor, o Senhor não vai cuidar daquele cego? O cego está te clamando, mas o Senhor não veio para os cegos? O Senhor não veio para aqueles... Jesus provoca a fé das pessoas, mas ele mostra que o ser humano não entende, não compreende o modo dele agir. E aquele cego Bartimeu veio, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mostrou que existe fé em todo lugar. Existem pessoas esperançosas por um milagre em todo lugar. Mas o ser humano não consegue entender. Ele não consegue compreender que Deus ele está preocupado com todos, com aqueles que os ricos não se preocupam, com aquele cara que joga bolinha no sinal aí, enquanto você está dentro do seu carrão, mas você não é capaz nem de abrir a janela, porque você tem medo de ele te roubar. Mas se ele fosse te roubar, ele não estaria jogando bolinha ali não. Né? E as pessoas pegam, compram o seu lanche no McDonald's, vem com um carrão e ainda joga o lixo onde a pessoa está ali morando. Elas estão por pouco se lixando para o ser humano, para a humanidade, porque o dinheiro endureceu o coração delas. Né? Ela não é capaz, ela não consegue perceber que ela é uma pessoa abençoada e ela não consegue abençoar. Por quê? Porque os seus pensamentos estão em quê? Na prostituição, na sua luxúria, eu vou dar esse dinheiro para essa pessoa aqui. Não vou dar esse dinheiro para essa pessoa não, posso botar gasolina no meu carro. É isso que as pessoas pensam. Se eu desse dinheiro, esse dinheiro aqui servia para botar gasolina no meu carro. Então o mundo tá cheio de palhaçadas, sabe? Cheio de pessoas com um coração pior pra gente ficar se preocupando com propaganda de natura, gente. Mas que botou uma mulher que se diz homem, isso é um problema deles, cara. Isso é, talvez a empresa quis botar, olha que eu tenho muitas críticas contra a natura, mas a empresa quis colocar algo para realmente causar polêmica, realmente quebrar esse preconceito, quebrar essa questão. Esses dias eu estava analisando o motivo pelo qual os negros se sentem tão ofendidos, né? Porque você tem ali, você coloca uma foto do cara com cabelão, aí a gente faz uma brincadeira, o cabelo de Bombril, o cabelo tá, sabe? E isso a gente sempre via no Chaves, no Cris, em todos os desenhos tinha sempre preconceito, das piadas. Então nós viemos de uma época em que isso não era considerado bullying, né? Mas hoje em dia a gente percebe, os negros sofreram a escravidão. Foram eles que sofreram. Então, a gente precisa evitar esse tipo de coisa, porque no pensamento deles, eles têm uma questão de moral a zelar pelos seus ancestrais que sofreram. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade. E também eles não podem cobrar essa sensibilidade de nós, né? Porque nós não somos ensinados dessa forma. Nós aprendemos, como eu falei, com Chaves, né? Brincando lá com o Nhonho, fazendo bullying, com o Cris mostrando como que é o preconceito nos Estados Unidos. Né? Um dia nós vamos aprender isso. Então, os cristãos ficam muito preocupados com coisas que não deveriam se preocupar. E ainda mais um líder, o Silas Malafaia, que se mostrou um cara apoiador político por motivos pessoais, porque eu não vejo outro motivo para um cara se meter em tanta intriga, né?
e ainda manipular os cristãos para que estejam com ele nessa luta, como que ele diz assim: eu trago comigo muita gente, eu trago comigo uma bagagem, eu trago comigo pessoas que me admiram. Gente, abandona isso. A nossa admiração é Jesus Cristo. O homem vai sempre levar a gente para um caminho da perdição, se ele não estiver vivendo o evangelho. Porque o que se espera do Silas Malafaia? O Silas Malafaia apoiou Aécio, apoiou Bolsonaro, apoiou só gente que não tem escrúpulos, só gente que não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver tem a ver com hipocrisia. O batismo de Bolsonaro foi um ato hipócrita. Nem sequer o pastor Everaldo perguntou se ele aceitava Jesus como o único suficiente Salvador. E ainda que se tivesse perguntado e ele dissesse sim, não houve mudança na vida dele. Ele continua com seus viés de Hitler, ele continua a sua admiração por o brilhante Ustra, porque, tipo assim, cara, você tem direito de admirar quem você quer. Mas quando você traz a público isso, você tem que se lembrar o seguinte: quando você diz assim, Hitler é o maior, é o melhor, você pode dizer que o cara foi um estrategista, sim, mas a sua veneração tem que tomar cuidado, porque algumas famílias sofreram e até hoje estão vivas com lembranças terríveis, como na questão do brilhante Ustra ali. Tem muitas pessoas que sofreram aquilo. Então a sua exaltação numa questão política, dentro da política, que é um local laico, um local que não deveria ter esse tipo de prestígio, até porque isso fere o judiciário. É nítido a tentativa de ferir o judiciário, que condenou Brilhante Ustra como um torturador da ditadura. É como se dissesse assim: vocês torturaram um herói. Sempre torturaram, vocês condenaram um herói, vocês não condenaram uma pessoa justamente. É uma afronta ao judiciário. Quem não consegue perceber isso? E do outro lado, as famílias que processaram, a família de Vladimir Herzog, que era um jornalista, né? As pessoas precisam ir lá no YouTube, no Google, procurar a história verdadeira, tá? E com certeza eles criaram também histórias falsas para poder proteger a ditadura. Então você vê que há uma questão, não é a questão de você ser direita ou esquerda, a questão aqui é a verdade, o que está sendo mostrado. O cara me vem com um discurso: e conhecereis a verdade vos libertará. João 3,16. E essa verdade que ele está falando que vai libertar são as sujeiras do PT, são as mentiras do que ele diz, né? Que o PSL é mais sujo que pau de galinheiro, mas o PT que não presta. Ele não vem, ele vem argumentar do telhado de vidro dos outros com uma laje de vidro. Então ele não tem, ele não é a pessoa certa para estar lutando pelo certo, porque ele não vive o certo. Mamava no auxílio moradia, né? Fala um monte de grosseria, é um inútil, é um imbecil. Então nós vemos que é isso aí, é a minha opinião. Isso daí cada um acha. Que só fala imbecilidade. Então, conhecereis a verdade vos libertará, significa Jesus Cristo, não significa essas baboseiras todas. Então, nós vemos a que nível nós estamos. As pessoas não são convertidas hoje porque muitas igrejas não estão pregando o evangelho verdadeiro. E as que estão pregando o verdadeiro evangelho, elas são abandonadas, é o que eu vejo. As pessoas chegam para fazer um trabalho na igreja, vê que a igreja é pequena, que ele não vai ter notoriedade, ele é cantor, ele não vai ter notoriedade, ele vai para uma igreja grande. Ele quer mostrar o seu talento, ele quer se mostrar, ele tem um interesse ali. Ele não tem interesse de falar de Jesus Cristo. Ele não tem interesse de transmitir a verdade, ainda que seja a poucos. O que eram aquelas pessoas que seguiam Jesus? Uma multidão. Essa multidão, se você comparar com o mundo todo, é uma pequena fila de creche. É um pequeno trenzinho. Jesus fugia das multidões. Porque as multidões entendiam de forma errada as coisas que ele pregava. Alguns queriam declarar rei porque ele multiplicou o pão. Opa, agora a gente vai ter pão, não vamos precisar mais trabalhar, vai ter um multiplicador de pão. Está todo mundo atrás de uma lâmpada mágica, o gênio da lâmpada mágica. Jesus não queria ser conhecido como curandeiro, porque se ele quisesse, ele perdeu a grande oportunidade de curar todas aquelas pessoas que estavam num tanque de Betesda. Ele só curou um. Ele não queria ser conhecido como curandeiro.
E tem igrejas que quer que você entenda que Jesus é o que cura, só cura, 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 e não salva ninguém. Sendo que os 10 leprosos lá, quando ele curou os 10, só um que voltou para agradecer. Então aqueles ingratos nem mereciam ser curados. Né? Então em todo momento a Bíblia está mostrando as coisas. Ela não é um jogo de carta marcada, é um jogo de carta aberta. Está aqui, ó. Está tudo aqui, é um leque aberto para vocês observarem. Né? Alguém me tocou porque de me salvou virtude. Por quê? Porque me tocou com fé. E muitas vezes a pessoa não entende que aquela maneira lá que Jesus permitiu que a virtude saísse dele, né? Aquela mulher botou no coração dela, se eu tocar no manto dele, serei curado. Aquela maneira é a maneira que Deus ele vê como a pessoa está se direcionando a ele, com que tipo de atitude, né? E ele usa aquilo como atitude de fé. Aquilo é uma atitude de fé. E Jesus conserta, mostra para ela, ó, como quem diz, não foi a orla das vestes que curou você não, foi a sua fé. Que a fé você pode carregar para todo lado. O manto de Jesus ia servir como um amuleto da sorte, se fosse em outra, se Jesus não tivesse esclarecido aquilo. Aquela pessoa ia viver a vida toda em busca de um pedaço das vestes de Jesus, ia ser enganado por muita gente, mas a fé é algo invisível que todo mundo pode agir, né? É como um interruptor da tua casa que ou está desligado ou está ligado, né? Ela alcança todas as pessoas, é como se fosse um espírito. A fé é como se fosse um espírito. Não é, tá? Mas é como se fosse um espírito que você materializasse ele no momento que as coisas, que você realmente determinasse seu coração que vai crer, que vai acreditar independente das circunstâncias. Então, Deus se materializa exatamente para atender a fé. Ele se mostra presente. Então, se não está acontecendo a coisa, é porque ou a tua fé está em algo que não é a vontade de Deus, que também tem isso. Eu vou botar a fé aqui, igual o Kenneth Hagin. Vai ter $50 mil na minha conta. Pô, isso não é a vontade de Deus. Quer dizer que todo mundo trabalha para conquistar e você simplesmente vai deitar, vai fechar os olhos e as coisas vão ter resultado da sua vida? Não é assim que funciona. Então você precisa primeiro entender pelas escrituras o que significa esse leque aberto quando Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, tudo que pedis em meu nome eu vos concederei. E Jesus às vezes faz milagre sem ninguém pedir nada. Foi no caso do filho da viúva de Naim. Ele foi lá, tocou no esquife lá do caixão e ressuscitou o jovem. Simplesmente por misericórdia, por ver o sofrimento, né, daquela pessoa, por ver que aquela pessoa não iria viver bem sem aquela criança, o último apego que a pessoa teria na vida, né? E Jesus, sabendo tudo, a lógica humana vai lá e faz. Muitas vezes Deus permite que as pessoas fiquem vivas por né? Você tem a voz que se torna bisavós, tataravós, porque aquela pessoa ali está precisando daquilo. Aquele netinho, aquele bisneto está precisando. Ele não vai tomar juízo e aquela pessoa não pode morrer enquanto aquele ser não tome juízo. Ou pelo menos tenha a oportunidade de ter algum juízo nessa cachola, né? Então Deus vai mantendo com vitalidade aquelas pessoas. Tu vê a pessoa velhinha, um montão de gente já foi pro brejo, mas aquela pessoa tá ali. Não se sabe como, né? Mergulhada em natura, mergulhada em azeite de dendê, né? E tá ali, preservada no suco do eucalipto. Enquanto muita gente já se acabou, já se foi, né? Então esses são os mistérios de Deus. Aí você vê o Malafaia, cara, ele tá totalmente perdido, cara. Ele não, o coração do homem é muito enganoso. Um cara tão inteligente, sabe? Eu tô pregando para você, mas eu aprendi muita coisa com o Silas Malafaia. Aprendi muitas mensagens. Eu tenho boas lembranças. Espero que ele um dia, cara, ele consiga voltar à sanidade. Porque ele está insano nessa busca. Eu tenho certeza que algumas pessoas da família dele percebem essa cegueira, mas não conseguem
Sabe? Porque chega um ponto que a soberba toma a frente da sua vida, que ela se torna um escudo, né? E qualquer argumento que venha, você tem sempre uma desculpa. É o teu coração te enganando. É o teu coração. E você não consegue fazer uma reflexão. Agora, como que a pessoa chega a um estado desse, cara? Com muita coisa escondida. Porque o fruto do Espírito Santo é paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Eu não vou dizer que você vai ter isso a vida toda. Porque você tem sempre um cidadão para encher o seu saco, encher a sua paciência e fazer você perder isso tudo. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Tem sempre um cidadão que está pegando o rádio AM/FM do inferno para perturbar a sua frequência com Deus. Então, eu não sei como chegou isso, mas tem muita coisa escondida ali. Tem muitas pedras nessa vida. Porque o Silas Malafaia não cai, ele dá cambalhota. Ele não está caindo, ele está dando cambalhota numa ladeira e sem parar. E você não cai de um dia para o outro. Você tem que ter subido muitos degraus para você poder cair. Então, esses apoios políticos, Aécio, essa gente toda, esse partido socialista cristão, que de cristão não tem porcaria nenhuma, né? É uma vergonha. Esses cristãos, esses evangélicos, vocês que estão na política, vocês são a vergonha da Bíblia, vocês são a vergonha de Deus, vocês são a vergonha do povo cristão, porque vocês são muitos, não estou dizendo todos, mas muitos de vocês representam muito mal o evangelho, representam muito mal e ainda se colocam como cidadãos de bem, se colocam como coluna da igreja. Não estamos representando a igreja aqui. Quando você é um evangélico, que você se embaraça dentro da política, você tem que lembrar que você está governando, você está ajudando a governar um país de pessoas que não são cristãs. Que tem cristão, tem macumbeiro, tem maconheiro, tem prostituta, tem todo um pacote que está ali, né? Eu não te digo que você vai ajudar todas as ideologias que tem ideologias loucas, né? Mas eu te digo que você tem que pensar que se você é um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, você tem que pensar que a cidade do Rio de Janeiro tem carnaval, tem gente que gosta de carnaval, tem gente que gosta de carnaval e paga os seus impostos, então ela precisa ser respeitada dos seus direitos também. Entende? Se você liberar verba para o carnaval, aí os cristãos vão falar assim, o que os cristãos vão pensar de mim? Eles não têm que pensar porcaria nenhuma, porque você é prefeito de uma cidade onde tem um montão de gente. E todo mundo paga os seus impostos. Ah, mas o carnaval é a perdição. Eu não sei por que o crente está preocupado com isso. Preocupe-se com a sua salvação, indivíduo. Preocupe com a sua vida com Deus, porque deve estar perdido. Porque quando você quer tirar o argueiro do ouro do outro, é porque tem uma trave no seu. Não aprendeu ainda a Bíblia? Não aprendeu ainda a Bíblia? Tem que analisar as coisas. O mundo vai ter sempre gente perdida. Isso não vai salvar. Tu não adianta vai abraçar o mundo. Cuide da sua fé. Ajude o que der para ajudar. Às vezes a gente entra em confronto, às vezes a gente entra em batalha de diálogo, de argumentos, quando se extrapola alguns limites, né? Quando se chega, guarda sua energia para aquilo que for grave. Aquela amostra do Man lá, que uma criança tocava um homem nu, era para estar repercutindo até hoje, mas já esqueceram. Isso é uma coisa grave. E ninguém foi responsabilizado. Isso era uma coisa grave, né? O kit gay era uma farsa. Mas essa amostra do Man, ela ajudou a você acreditar que realmente as escolas iam receber kit gay. Você acha mesmo que um professor, eu sei que tem alguns idiotas na rede pública e na particular, mas na maioria, você acha mesmo que professores iam levar crianças para ver quadro de pessoa com sêmen no rosto? Você acha mesmo que todos os professores iam realmente aceitar isso? Você acha que os professores iam levar as crianças para ver um homem nu, mesmo que a prefeitura mandasse, mesmo que a CRE mandasse? O professor, ele é o formador de todas as profissões. Ele poderia ter entrado no exército, em qualquer rede que você acha advogado. O professor é professor, cara. Você entende matemática? O cara é professor de matemática, mas ele entende português, ele para ser professor ele tem que entender tudo. Então ele pode passar em qualquer concurso desse daí, mas ele escolheu ser professor, ganhar uma mixaria, ter
aturar vocês, pentelhos aí na escola, que perturbam o juízo dos professores, que se tem professores doentes da cabeça é porque vocês pentelharam o juízo. Né? Então não há aquele amor, aquele respeito pelos professores. Né? E cada professor tem a sua personalidade. E tem professor que é ignorante também, que não merece respeito, não. Mas os que se dão respeito, tem que se ter um carinho especial por eles, né? Porque eles escolheram ser ensinadores. Né? Numa época em que não há motivação para se ensinar, eles são heróis, eles são guerreiros. Então, gente, você acha mesmo que nas escolas os professores iam aceitar o kit gay? O kit gay? Vocês acham mesmo? Né? E quando você chega a uma fase, o adolescente, tal, não precisa ensinar essas questões de gay, de hétero, não precisa mais isso. A internet já está aí, é a era do conhecimento. O que as pessoas quiserem saber sobre isso é só ir na internet e procurar. Mas eu acho que a única coisa que a gente não pode fazer é de respeitar o cara, de respeitar a mulher que gosta de outra mulher, de respeitar o homem que gosta de outro homem. A vida sexual deles não interessa. Não interessa. Eu não acho legal as pessoas também expor suas intimidades, né? Ah, tem gente que fala assim, o que você faria se seu filho visse um homem beijando outro homem? Eu ia falar para ele, filho, esse é o mundo que te espera, porque vai ter isso daí. Quando eu passo, eu não gosto de ver nem uma mulher beijando outro homem, né? Eu não gosto de ver, não acho que é uma coisa legal de se ver. Eu acho que suas intimidades têm que ser guardadas para você entre quatro paredes. Mas o mundo é assim, cara. O que você vai fazer? Né? Incomoda você passar perto da pessoa, a pessoa tá lá, se esgoela, um quase engolindo o outro. Isso incomoda, mas não incomoda tanto. Se você vê dois homens, você vai se sentir mais incomodado ainda. Isso é verdade. Se você vê duas mulheres, você nem se sente tão incomodado, porque você é homem, né? Não se sente tão incomodado. Você acha estranho, mas dois homens, por você ser homem, você se sente muito incomodado, né? Mas o que se pode fazer? Nós vivemos num país laico onde as pessoas têm o mesmo direito, mas que essas pessoas também saibam se dar o respeito, né? Elas não precisam desse tipo de afronta, até porque você vive num mundo que tem muita gente perturbada e pode te matar exatamente só por isso. Só por aquilo a pessoa te mata, sabe? Então não é pelo fato de que está me incomodando que não se deveria fazer essas coisas. É porque realmente outras pessoas não têm a sanidade, não têm é, a mente boa para analisar a vida da maneira que eu estou analisando aqui. Então você tem muita gente que tem um atraso mental muito grande. Né? E esses dias fiz um vídeo aí também sobre o Gabriel Monteiro, falou o motivo que ele saiu da igreja, né? Ele falou assim, eu saí da igreja porque eu não concordo, porque Deus deixou Adão comer o fruto e a humanidade largada nisso tudo. Cara, o mesmo que você entende da Bíblia é a mesma coisa que eu entendo. Deus permitiu que acontecesse, não era vontade real de Deus. Não era vontade de Deus que Caim matasse Abel, não era vontade de Deus que Adão comesse do fruto e a gente passasse a morrer, a gente passasse por todo esse sofrimento, né? De trabalhar e não ter direito a porcaria nenhuma, né? E então Deus permitiu que isso acontecesse, mas não era o plano de Deus. A liberdade foi dada ao homem. O homem está fazendo uso da liberdade como ele quer. Deus, ele busca os que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que vão lhe adorar independente disso tudo. Né? Eu acho que a presença de Deus, a vinda de Jesus Cristo, o sofrimento que ele pagou por nós, ele também não precisava pagar isso não, gente. Ele também não precisava não. Quer se despencar lá do céu para nascer com uma criança, para ficar aqui sendo tentado pelo diabo, né? Sendo tentado pelos demônios, sendo afrontado. O cara não precisava disso, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o filho unigênito do Pai, mas ele veio. Ele veio por um monte de idiotas que não merece, como eu, como você. Mas ele veio. Ele também não precisava disso.
Podia muito bem, quando Adão comeu do fruto, acabar com tudo. Você não existiria, nem eu. Mas não é bom existir? Não é bom ter família? Não é bom ter filho? Não é bom comer as coisas que você gosta? Não é bom ver um cinema? Não é bom a chuva caindo? Não é bom o fogo no dia de frio? Né? Não é bom pegar uma praia? Né? Salvo que você não vá pro recreio que a correnteza te puxa. Aí não é bom não, mas fora isso, é muito bom a vida. O ser humano que é ridículo, cara. O ser humano é que faz as cagadas. O ser humano é que traz os sofrimentos. Você olha para o lado, você consegue viver em paz quando você não tem ser humano por perto. É verdade. Você cerca de um monte de cachorro, de gato, de papagaio, periquito. Onça não, que onça vai te devorar. Mas os outros animais domésticos se cerca dele para você ver se você não é feliz. Mesmo não tendo nenhum ser humano por perto. Mas a gente precisa de mãe, de pai, de filhos, que também são bons. Se você tiver 30 filhos, você acha que os 30 filhos vão te considerar, vão ser realmente filhos de verdade, mesmo que você cuide deles de uma forma perfeita, que você não deixe faltar nada para ele, dê amor, afeto? Eu vou te falar, hein, cara, desses 30, 28 tu deve cagar pra você. Tipo, vai virar as costas, vai seguir a vida, você vai envelhecer, vai morrer, nem vai vir te visitar. Mas vai ter sempre dois que Deus vai deixar o coração preservado para cuidar de você. E é o necessário. Você vai ter saudade dos outros 20 e pouco, mas com os dois que Deus te der, já vai confortar a sua vida. Eu falei de 30 filhos, imagina você que só tem um. Mas às vezes Deus faz com que esse um seja melhor do que 30 filhos. Então, gente, a vida é muito esquisita. O que nós temos que fazer é viver, né? É cuidar da nossa vida, é ser feliz, é não ficar. Às vezes as pessoas ficam se segurando. O cara é capaz de comprar um rádio velho, sujo, que não funciona bem. Você tem a rádio AM e FM, ele só pega o A do AM, ele não funciona. Mas ele dá 50, 100 reais naquilo, mas ele não consegue comprar um Danoninho no supermercado porque ele acha caro. Uma coisa que vai ser boa para ele, uma coisa. Ele não consegue. Então, o ser humano, ele causa a sua própria infelicidade. O cara não consegue dar 30 prata no hambúrguer do McDonald's. Não, 30 reais não dou não. Mas ele come 30 reais de hambúrguer frito com barata, com óleo, não sei aonde aí. Com a chapa mais. A chapa tá azul, não tá nem preta mais. Mas, sabe, o ser humano causa a sua própria infelicidade. Quando eu levava meu filho no McDonald's, aí eu sentava e ficava observando. Pô, que lugar. O McDonald's é um dos poucos projetos bem feitos para as crianças. Cara, é muito bonito o trabalho do McDonald's. Seria mais bonito se eles dessem um salário melhor para aquele povo que fica o dia todo em pé, respirando gordura, fritando aqueles trecos lá no meio de um monte de coisa que pode explodir a qualquer momento, né? Seria muito melhor, eu ficaria muito mais satisfeito. Aí tu entra no McDonald's, é tudo projetado para criança. Tem um negócio para desenho, né? O ketchup é o melhor, a mostarda é a melhor, sabe? O hambúrguer não é tanto. Antigamente o McDonald's fazia o seu próprio pão, vinha numa caixinha de ovo. Como eu tenho saudade daquela época. Tu abriu o lanche do McDonald's, tu sentiu o cheiro, cara, aquilo ali, e tu sem dinheiro, dava vontade de dar o bote, né, no hambúrguer dos outros. Era muito bom. Hoje em dia, você come assim, legal, aí depois que você acaba de comer, tu se sente muito cheio, passando mal mesmo. É. Eu gosto da Coca-Cola aguada do McDonald's, eu gosto. Tem um saborzinho de gelo, mas a estrutura do McDonald's foi feita exatamente para as crianças. Então, quando eu ia lá, cara, eu não precisava levar meu filho no shopping. Eu, com 20 reais, meu filho brincava com as outras crianças, interagia, que aquilo ali é bom para ele, vai ser bom para ele, e eu ficava observando, eu estava ali participando daquele momento, proporcionando felicidade, e é uma coisa que alcança o pobre, né? Porque você vai no shopping para você pagar um brinquedinho daquele para seu filho brincar, o olho tá cara, né?
nego quer arrancar os olhos e levar um fígado. Tem que vender um fígado para tu deixar a criança ali umas 2 horas brincando. Então, você vê que as coisas projetadas e alcança o pobre também. O pobre coitado, aquele que muitas vezes onde mora não tem uma praça sequer para levar o filho para brincar. Né? E as praças que tem só tem maconheiro. Ali não é um lugar bom. Quando tu entra na praça, parece que você tá lá no seriado do Chris, lá no bairro dele, lá, Brooklyn, 1980. Sabe? Então, não é um lugar bom para levar os filhos. E então, cara, eu vejo como tu poderia ter mais projetos na vida, como o McDonald's, né? E você não tem. Você liga a televisão hoje, é um monte de bobeira. Cara, eu não sei como é que o ser humano sobreviveu, né, sem internet por todo esse tempo, porque é um tédio. O canal aberto é um tédio. Não tem nada que preste. É uma repetição de informação. É a reportagem. Dá vontade de vomitar às vezes. A reportagem falando a mesma coisa durante a semana toda, cara. E aquilo, sabe? Eles ficam ali olhando o Ibope. É nego que chora, finge que tá emocionado, mas tá preocupado com o Ibope, né, Rodrigo Faro? É umas palhaçadas, cara. E sabe, que você vê que tudo. Porque o objetivo deles é dinheiro. Quando o objetivo é dinheiro, cara, acaba tudo. Acaba o desejo pelas coisas. Se o cantor cantar só por dinheiro, ele perde a emoção de cantar. Eu fico imaginando que deve ser um pelo saco o Roberto Carlos toda vez cantar as mesmas músicas. Se bem que ele tem trocentas músicas, mas ele sempre canta as mesmas músicas. Deve ser entediante. Tem cantor que não, que gosta disso, né? De ser cativado. Mas tem gente que já deve estar de saco cheio de cantar a mesma música e não tem vontade de fazer outras músicas. Às vezes o cara não tem vontade nem de assoviar mais, de cantar, mas porque o cara tá seco, tá vazio, né? E às vezes também porque o cara não precisa mais. O cara tem grana, ele vai viver a vida dele e tal. Se ele pudesse, ele sumia, não queria nem ser conhecido por ninguém. Ele precisa viver a vida dele. Então você vê como é que a vida é estranha, cara. É muito estranha. E cada um tem que saber administrar da maneira certa. Eu só sei que no caminho do bem, Deus está sempre. Tem uma passagem na Bíblia que diz que muitos operando hospitalidade sem saber hospedaram anjos, né? Às vezes a pessoa foi ajudar uma pessoa,